amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um programa ponto a ponto e recebendo o nosso convidado aqui praticamente todas as quintas-feiras, o deputado Rui Falcão, que é do PT de São Paulo, né? Se você ainda não conhece o deputado Rui Falcão é jornalista, advogado, ex-presidente nacional do PT, também já foi deputado estadual, né, lá por São Paulo, também secretário da Prefeitura de São Paulo, na época que tivemos a Prefeitura lá, na época de Marta Suplicy, né, é deputado federal pela segunda vez, a primeira vez se licenciou justamente para assumir a secretaria, né, de governo lá da Prefeitura de São Paulo e agora está exercendo aí o seu mandato nessa legislatura agora como deputado federal, atuando em várias frentes aqui dentro do Congresso Nacional, principalmente na oposição ao governo Bolsonaro. E nós vamos conversar com o deputado sobre vários assuntos que aconteceram durante a semana, né? Alguns deles aí muito escandalosos, né, deputado? Coisas realmente impressionantes, como por exemplo o caso de tortura lá no Pará, né, que realmente um caso de grande repercussão nacional. Vamos começar por isso. Isso. Esse caso aí realmente mostra como esse clima de violência, de desprezo pelos direitos humanos está liberando coisas inimagináveis. Então, vamos relatar aqui a história, que quem divulgou pela primeira vez foi o jornal El País. Então, a história é a seguinte: no dia 29 de julho, depois que o governador do Pará, Helder Barbalho, tomou algumas iniciativas, houve a morte de 58 prisioneiros na cidade de Altamira, um presídio de Altamira. Aí ele pediu para o governo federal que mandasse uma força-tarefa de intervenção penitenciária, que é para dar um reforço no presídio, apurar o porquê dessas mortes, provavelmente aquele choque de quadrilhas, né, de grupos organizados. E agora, no dia 9 de julho, essa semana, o jornal El País publicou uma matéria dizendo que 17 dos 28 procuradores do Ministério Público do Pará assinaram a nota em que eles denunciam que dentro da prisão, por parte da força-tarefa inclusive, vários tipos de tortura, e eles descrevem uma coisa rotineira: pauladas com vassoura, ataques diários com balas de borracha, spray de pimenta, empalamento, perfuração dos pés com pregos e outros tipos de torturas, né? E moveram ação de improbidade administrativa contra, grave esse nome, Maicon César Rotava, que foi designado pelo Moro como coordenador da força-tarefa. Essa matéria foi levada ao conhecimento das autoridades. O Moro e o Bolsonaro disseram que há exageros, que não é bem isso, e se recusaram a qualquer manifestação oficial com relação a esse Maicon e a força-tarefa. Olha aqui o que diz parte da reportagem do El País. Eu faço questão de ler para ver que é uma coisa que está documentada. Então diz o jornal: ao horror das celas superlotadas e das brigas entre facções, se soma no quadro descrito pelo Ministério Público um terror generalizado, implantado pelo próprio Estado, pela própria força-tarefa. Diferentemente de outras ocasiões, as torturas relatadas já não acontecem de forma isolada, mas sim em larga escala e de forma deliberada. Isso aqui é inadmissível. Eu acho que o ministro Moro precisa ser convocado aqui para prestar esclarecimentos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, as entidades internacionais precisam tomar providências com relação a isso, porque se é verdade que nas delegacias de polícia muitas vezes tem tortura, que nos presídios, isso aqui foi a denúncia mais grave de que eu já tomei conhecimento até hoje. Isso precisa acabar. É interessante, né, deputado, que essa denúncia veio por um órgão de comunicação que nem brasileiro né? O País tem correspondentes aqui, mas é um órgão de imprensa estrangeiro, respeitado no mundo todo. Isso para ficar bem claro, né? Porque o Bolsonaro gosta muito de desacreditar, falar que tudo que a imprensa brasileira fala é mentira, nada é verdade, né? Então, para
Ele vai incluir o país na relação de jornais esquerdistas e comunistas. Comunistas, vai ser um jornal comunista agora, depois dessa, né? É realmente triste. Agora, além disso, né, deputado, essa semana nós tivemos também uma outra ação patrocinada pelo governo também escandalosa, que é a questão do salário mínimo, né? Salário mínimo aí votado para 2020, dentro da proposta orçamentária do governo, que vai para R$ 1.040, não tem aumento real. Como que o senhor vê os reflexos de uma decisão dessa num país já empobrecido como o nosso, né, onde o povo está sendo retirado todos os seus direitos e a economia está afundada? Então, a lei de diretriz orçamentária é a lei que estabelece os parâmetros para o orçamento da União. São diretrizes gerais que precisam ser obedecidas na formulação do orçamento. Então, eles fixaram o salário mínimo em R$ 1.040, como você disse, mas o governo já está avisando que é provável que o salário mínimo seja de R$ 1.039, porque a inflação calculada na época da LDO, que ela deveria ter sido votada no meio do ano, agora tem um reajuste para menos. Então, como o parâmetro é simplesmente repor a inflação, eles vão tirar R$ 1 do salário mínimo, que dizem que com isso vão economizar 300 bilhões ao longo do ano, né? Que agora é só economia, cortar e tal. Então, nós vamos tentar ainda, tem um projeto de lei tramitando, que nós queremos restabelecer a política que vigorou até janeiro desse ano, que foi criada pelo presidente Lula, que dizia o seguinte: todo ano o salário mínimo vai ter a reposição da inflação mais o crescimento do PIB. E nós propomos, se o PIB não crescer, você tenha pelo menos 1% de acréscimo além da inflação. Por que isso é importante? Porque o salário mínimo ele é parâmetro para milhares e milhares de benefícios previdenciários e assistenciais que são reajustados com base no salário mínimo. Segundo, porque atinge milhões de pessoas no país, né? Empregadas domésticas, trabalhadores com pouca qualificação profissional. Isso movimenta principalmente a economia dos pequenos municípios, que vivem dos trabalhadores de salário mínimo, das aposentadorias, pensões e do Bolsa Família, né? Então, para uma economia que está em recessão, o consumo das famílias ele tem um poder multiplicador muito grande. Então, em vez de combater a recessão, o congelamento do salário mínimo, além de piorar as condições de vida, ele vai manter a economia estagnada. E o salário mínimo, como você sabe, ele é um fator importante de distribuição de renda. Durante o governo Lula, o salário mínimo cresceu 70% em termos reais, ou seja, acima da inflação. O salário mínimo de R$ 988 hoje, se não tivesse a política do governo Lula, ele seria de R$ 576. Então veja a diferença, né? E como o maior problema do país é a desigualdade social, o Brasil é considerado o segundo país do mundo em desigualdade social, isso também vai se agravar, aumentando a concentração em cima, os mais ricos, e espalhando os baixos salários, a volta da pobreza, da miséria, na base da pirâmide social. Então nós vamos nos esforçar, convencer os outros deputados, para que a gente possa ainda esse ano repor a política de valorização do salário mínimo. Pois é, deputado. Agora, enquanto isso também, aqui no Congresso Nacional, com o apoio dos deputados aí que apoiam o governo, né, também uma outra proposta foi aprovada, o PLN 18, em que as denúncias são de que realmente foram remanejadas aí verbas que deveriam ser voltadas aí em prol da população, políticas públicas para pagar os 40 milhões, né, que foi prometido para cada deputado que votou a favor da reforma da Previdência. Como o senhor viu essa aprovação? Então, nós votamos contra o PLN 18, retardamos a aprovação desse PLN por 5 sessões, pelo menos, que é um escândalo. Eles cortam o recurso da saúde, cortam o recurso da educação e destinam 3 bilhões de reais num projeto de suplementação orçamentária, parte disso para ser destinado para o pagamento das emendas dos deputados
que votaram a favor da reforma da Previdência. E, não, emenda é legal, emenda faz parte do orçamento. Realmente, tem as emendas impositivas, que cada deputado tem direito, são 15 milhões de reais para cada deputado, para que destine recursos para saúde, para obras públicas, para entidades. Isso é igual para todos e está previsto em lei. Esses 40 milhões são além dos 15 e não abrange todos os deputados e deputadas, é só para aqueles que votaram a favor. E diz a imprensa que essa dificuldade que o governo tem agora para aprovar seus projetos é porque cada projeto é uma negociação. Então, os 40 milhões valiam só para a reforma da Previdência. Os outros assuntos tem que ter uma outra conversa, porque o Bolsonaro não consegue montar uma base de sustentação própria e permanente no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado. É por isso que ele vem sofrendo várias derrotas, inclusive na LDO, se tem esse aspecto ruim do salário mínimo, houve alguns aspectos positivos, que foi proibir o contingenciamento de todas as atividades referentes à educação, por exemplo. Bandeira da oposição. Há vedação também para qualquer contingenciamento no que diz respeito a recursos para as Forças Armadas, inclusive os projetos que estavam interrompidos, como é o caso do submarino nuclear, do tanque Guarani e outras atividades dos militares. E também uma área que foi muito atingida esse ano por contingenciamentos, por cortes, a área de ciência e tecnologia, também está protegida agora na LDO. Quer dizer, vai ter um orçamento mais amarrado, o que vai também barrar, espero, esses planos terríveis do ministro Paulo Guedes, que ele quer desindexar, desvincular, desobrigar, ou seja, ele não quer que tenha recursos mínimos para a educação e para a saúde, não quer nenhuma vinculação de reajuste com o salário mínimo e ainda tem planos de cortar pessoal e reduzir salários dos servidores públicos, além de quebrar a estabilidade dos servidores. Então, é um ministro que quer dar sequência àquilo que o Bolsonaro falou quando ganhou as eleições. Eu quero destruir tudo para depois recomeçar. Eles estão destruindo direitos, estão destruindo a base econômica do país, estão privatizando as nossas empresas e depois não sei o que vai sobrar, né? Agora, deputado, em relação a isso também, nesta semana, justamente apontando um novo caminho e também mostrando para a sociedade de que a oposição não apenas critica esse governo e critica com razão, mas que também tem uma proposta alternativa para o país. Foi lançada a reforma tributária justa e solidária, né, que é uma proposta dos partidos de oposição, não apenas do PT. O PT também participou da elaboração dessa proposta, mas também é uma proposta do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB e da Rede. Todos esses partidos de oposição unidos, né, elaboraram uma proposta de reforma tributária alternativa a essas duas propostas que estão em discussão na Câmara e no Senado, né? Nós temos uma proposta da Câmara, uma do Senado e uma do governo, que ninguém sabe ainda qual vai ser, mas que o governo já vem prometendo aí há um mês ou até mais que vai apresentar, mas que não apresentou. Mas essa proposta é uma proposta diferente, né, deputado, dessas outras que estão aí. Claro, você lembrou bem. Nós já tínhamos anteriormente apresentado uma alternativa para o país, que é o Programa de Emergência para Geração de Emprego e Distribuição de Renda. Até já falei sobre ele aqui no nosso programa. Ele tem nove propostas estruturantes para você resolver o problema do emprego, da renda. Então, nós divulgamos isso amplamente. Quem quiser entrar na minha página, por exemplo, pode acessar um panfleto resumido que você pode baixar, imprimir, distribuir para os seus amigos, e também tem a íntegra do programa com toda a fundamentação de onde vem o dinheiro. Então, esse foi um primeiro passo, uma proposta essa sim do PT, e agora a reforma tributária justa, solidária e sustentável, que foi elaborada por mais de 40 especialistas e
reuniu todos esses partidos que você mencionou, e é uma proposta que cuida sim da simplificação, que é o projeto que está tramitando aqui do deputado Baleia Rossi, mas não fica só na simplificação. Inclusive faz mudanças no projeto de simplificação, que cuida apenas do consumo, e nós estamos atacando o problema principal, que é a renda e o patrimônio. O Brasil, como eu disse aqui, é o segundo país mais desigual do mundo, e tem uma tributação que é regressiva, concentradora e que pune os trabalhadores e a classe média. Nós queremos inverter isso aí. Então, qual é a proposta da reforma tributária justa, solidária e sustentável? Por que é sustentável? Porque não altera a carga tributária geral, não cria um imposto novo, no sentido de aumentar a carga, mas distribui melhor a carga tributária. Então, esse é o primeiro, por isso ela é sustentável. Segundo, por que ela é justa? Porque ela parte do princípio de quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos ou nada. É um conceito de justiça fiscal que eu acho que todo mundo, em tese, concorda, né? E por que é solidária? Porque vai resolver também o problema federativo, acabando com a guerra fiscal. Então, primeiro, ela reduz a carga sobre o consumo. Por quê? Porque todo mundo paga o mesmo imposto no consumo, então não é justo. E os pobres gastam muito mais no consumo do que os ricos, proporcionalmente. Nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo fica falando que nós devemos nos inspirar lá, e o presidente até bate continência para a bandeira americana e diz para o Trump, I love you, lá a taxação do consumo é de 12%, aqui no Brasil é de 18%. Em compensação, a carga sobre patrimônio e renda nos Estados Unidos é de 40% e aqui no Brasil 27,5%. Então, você vê que os parâmetros... Então, a nossa ideia é equiparar o sistema tributário brasileiro, pelo menos nos padrões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma entidade à qual o Brasil quer se associar. Então, nós vamos, como eu disse, reduzir a carga do consumo, vamos isentar produtos da cesta básica e, diferentemente do projeto do Baleia Rossi, que ele quer depois devolver através de um sistema complicado, a gente vai desonerar produtos de consumo popular, remédios de consumo contínuo, que são muito caros. Então, essa é uma mudança. E vamos taxar lucros e dividendos, que foram taxados até 1995, Fernando Henrique tirou, era 15%, nós vamos retomar. Aeronaves e barcos de luxo, porque você que tem seu automóvel, você paga IPVA. Quem tem barco, quem tem jatinho, não paga IPVA. Nós queremos taxar também essas aeronaves e barcos, né? E, ao mesmo tempo, mudar também a tabela do imposto de renda. Isentar até uma faixa de 4 salários mínimos. Isso vai ter que ser feito depois por lei específica, né? Estamos aqui não sendo o princípio geral. Quem ganha até 4 salários mínimos, e aumentar as alíquotas, em vez de 27,5%, para aqueles que ganham mais de 60 mil reais, criar novas alíquotas. São os chamados super ricos também, que vão ter taxações especiais. Então, com isso, você vai aumentar a arrecadação e vai isentar parcela significativa dos trabalhadores e da classe média, que está afogada, está endividada. Então, é uma política tributária que vai ajudar o país a crescer e vai reduzir a desigualdade social que existe no país. Então, a gente espera que essa proposta, como aglutina 6 partidos de oposição, e que teve, inclusive, no seu lançamento, a presença do presidente da Câmara, teve a presença do relator da reforma tributária, que é o deputado Aguinaldo, talvez a gente possa, pela primeira vez, depois de muitos anos,
conseguir votar uma reforma tributária. Se não votar esse ano, batalhar para votar o ano que vem, mas nosso esforço é para votar esse ano. Então, o seu apoio, a sua conversa com os deputados da sua região, a sua conversa com os amigos para criar um movimento de opinião pública é muito importante. É verdade. E, deputado, nós também aqui, na liderança do PT na Câmara, nós também fizemos aí um resumo que você pode até ter acesso, se você acessar, não sei se dá para vocês verem aqui, para vocês acessarem aí a nossa página, né, nas redes sociais ou na internet, PT na Câmara, né, .org.br, ou se não pelas redes sociais, nosso Facebook, e você vai ter acesso a esse resumo, né, o resumo da reforma tributária, da proposta de reforma tributária dos partidos de oposição. E aqui você vai ter detalhado todas as ações, as medidas que os partidos de oposição estão propondo. É bem amplo. Eu deixei de falar de duas coisas que eu acho que são muito importantes. Nós sempre discutimos a importância aqui da questão ambiental. Então, nós vamos criar um imposto específico para as atividades poluidoras, indústrias que poluem muito e tal, e esse imposto vai ser direcionado para melhorias da questão ambiental. E também um imposto mais alto para bebidas, tabaco e tal, e resultante daí uma parte para financiar a saúde também. Então tem uma coerência, porque você inclusive indica locais de distribuição desses impostos, porque a população falando, eu pago imposto, não sei para onde vai, não volta para mim e tal. E taxar também as grandes heranças, não a casinha que a família deixou para os filhos, as grandes heranças. Tem gente que tem mais de 100 apartamentos lá em São Paulo, por exemplo, mais de 100. Você precisa reduzir um pouco isso, né? Então, aqui o imposto maior sobre heranças é de 8%, na média de 4% a 5%. Na Europa, nos Estados Unidos, esse imposto chega às vezes até 40%. Então, nós não vamos fixar um parâmetro desse, mas 8% é muito pouco para grandes heranças e grandes patrimônios. Verdade, isso prova que esse não é um imposto comunista, né? Porque até os Estados Unidos adotam, né? É uma alíquota muito mais alta que nós temos aqui no nosso país, né? Agora, deputado, tem um outro assunto também que está movimentando aí o noticiário nacional, que é a questão do Sérgio Moro, a proteção que ele está dando, né, ao presidente Bolsonaro aí no escândalo dos laranjas, né, o laranjal aí do PSL, né, que inclusive agora já está gerando uma grande crise no próprio partido do presidente. Aí tem hora que ele dá declarações dando a entender que vai sair, depois volta atrás que não vai, e briga entre os próprios líderes, né, dele aqui na Câmara e no Senado contra o presidente, contra os filhos do presidente. O senhor analisa toda essa confusão envolvendo aí, inclusive o Moro dizendo aí, não, essa questão dos laranjas não tem nada a ver, o presidente é inocente, quando na verdade o inquérito é sigiloso e que, né, ou pelo menos deveria ser sigiloso, que está sendo aí investigado pela própria Polícia Federal. Eu não gosto muito de ficar falando da situação interna dos partidos, né? Ontem até fui surpreendido na Comissão de Finanças e Tributação, da qual eu sou titular, a deputada Alê Silva, que é do PSL e de Minas, né? É de Minas, e ela fala pelo governo na comissão. É uma deputada aplicada, estuda os projetos, e ela, para defender o governo na comissão, ela até rejeita projetos populares até, então, atitude impopular para quem precisa de voto e tal, muito leal ao Bolsonaro. De repente, ela dá um tapa na mesa, começa a chorar, dizendo que tinha sido, tirar o nome dela do painel, foi destituída da comissão, porque se recusou a adotar lá determinada atitude que ela não considerava correta, denunciou, tem até um vídeo que está circulando aí, dizendo, esse partido só pensa em dinheiro e tal. Ninguém entrou no mérito ali, ela saiu muito emocionada, chorou e tal. Então, alguma coisa está acontecendo. Mas esse episódio que você menciona, eu até fiz uma gravação, o pessoal achou que era exagerado,
porque eu falei que o ministro Sérgio Moro é um criminoso reincidente. Por quê? Porque passar informações de inquéritos sigilosos, quem é autoridade, está cometendo um crime de improbidade administrativa. E é a segunda vez que ele faz isso. Tempos atrás ele já passou informações também para o presidente da República sobre um inquérito que estava tramitando em relação à família dele, uma coisa assim. E agora, diante das acusações, porque não é só indiciamento na Polícia Federal, não, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é acusado de ter utilizado candidaturas de mulheres, candidaturas laranja, e com esses recursos financiando a sua própria campanha, e agora apareceu uma planilha dizendo que tinha financiado também campanha do presidente da República em 2018. Ora, é um sigilo, é um inquérito que corre sobre sigilo. E o ministro Sérgio Moro informa o presidente da República detalhes do inquérito, e mais que isso, passa a defender o presidente da República, dizendo que não há nenhuma implicação dele e sugerindo que o inquérito seja refeito, porque não é possível que o presidente da República seja investigado sem ter, como diz o Bolsonaro, nem fiz campanha. Como é que podem ter feito panfleto ou financiado minha campanha? Então é uma atitude muito grave, que merece ser apurada, que acho que incorre em crime de improbidade administrativa. A nossa bancada também subscreveu uma representação nesse sentido, pedindo para que ele seja incluído na questão da improbidade administrativa. E ele agora também, mais do que a subordinação funcional que tem os ministros em relação ao chefe do Executivo, ele se revela um serviçal do Moro, presta serviço e tal. Então é uma sucessão de atos ilegais, que só confirma, inclusive, o que ele já praticava no passado, quando era juiz, um juiz venal, parcial, que condenou o presidente Lula sem crime, sem culpa, simplesmente para retirá-lo da disputa eleitoral e favorecer aquele que depois viria levá-lo para o Ministério da Justiça, e prometendo, não sei se vai cumprir, que ele viraria ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é um ministro que perdeu qualquer condição de continuar na função, na minha opinião. Certo. Em falar em parcialidade, para a gente encerrar aqui, depois, antes de nós começarmos aqui, eu estava lendo na imprensa de que o próprio Ministério Público está estudando uma forma de dar uma saída honrosa para o procurador-chefe aí da Lava Jato, Deltan Dallagnol, né? Porque também depois aí dos vazamentos da relação das conversas do Telegram, né, entre os procuradores, Sérgio Moro, entre os próprios procuradores em relação à forma como eles agiriam em relação ao Lula, inclusive manipulando aí o processo, testemunhas. Como que o senhor vê essa questão agora, até o próprio Ministério Público tentando dar um jeitinho aí para tirar de cena o Deltan Dallagnol? São tantas denúncias comprovadas que agora parece que vai ser muito difícil ele continuar à frente da força-tarefa da Lava Jato, né? Não preciso repetir aqui todas as gravações aí que o Intercept divulgou, em que ele não só conspira para interferir nos processos, pretendeu fazer uma fundação para se apropriar de recursos que foram arrestados da Lava Jato, por conta da Petrobras e de outras empresas, e com planos, inclusive, de se eleger senador, vazando informações para a imprensa de forma dirigida, né, seletivamente. Então, pela primeira vez, o Conselho Nacional do Ministério Público, diante de tantas evidências, parece que está prestes a, eventualmente, puni-lo. Então, antes que isso ocorra, e como acho que ele sabe muito e envolve muita gente, estão buscando aquela solução de cair para cima, de arrumar uma promoção
para que o deslocamento dele da chefia da força-tarefa não comprometa aquilo que já está comprometido, já está conspurcado, porque o combate à corrupção ele é necessário e permanente, mas quem utiliza meios ilícitos para combater a corrupção, na verdade está corrompendo a própria justiça. Então, há uma hipótese dele ser promovido a subprocurador-geral da República, que seria uma maneira de afastá-lo lá de Curitiba e deixar a vida seguir. Espero que o Conselho Nacional do Ministério Público chegue ao fim da investigação e puna como dentro da forma da lei, depois do devido processo legal, da defesa dele, para que ele responda pelas falcatruas, pelos descaminhos no exercício de uma função que exige imparcialidade. É verdade, é verdade. Bem, amigos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista com o deputado Rui Falcão. Agradecemos a audiência de todos vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, também entre na página, nas redes sociais do deputado Rui Falcão, se você ainda não conhece, para conhecer o trabalho, e se você já conhece também, para fortalecer aí o apoio ao mandato e ao trabalho que vem realizando aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Rui Falcão. Deputado, muito obrigado pela sua presença, e amigos, vamos nos lembrar sempre da campanha Lula Livre, continuando aí a nossa campanha até nós vermos o nosso eterno presidente livre e defendendo o nosso país e os direitos do povo brasileiro. Um grande abraço e até a próxima. Muito bom. Cadê? Claro, não está mais aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Atenção.